pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos fazer mais uma decoração de bolo hoje. E eu vou mostrar para vocês o ponto que eu utilizo nos meus bolos, só que não vai ser esse o caso desse vídeo, porque o ponto que eu vou usar do chantilly dessa vez vai ser um pouco mais consistente, bem poroso, porque eu quero que ele fique bastante firme, porque ele vai para longe, né? E aí vocês vão ver o ponto certo que eu utilizo. Então, já aí no chantilly, eu não coloquei medida do chantilly, era um pouco que tinha, que eu sabia que dava para decorar esse bolo de 1 quilo. Então, eu só adiciono 2 colheres cheias de leite ninho. Como o recheio é de ninho, então sempre eu gosto de utilizar o ninho também no chantilly. E aí, eu só coloco 2 colheres bem cheias de chantilly nele. A câmera tá destocando bastante. E aí, eu começo a bater. Eu esqueci que eu tenho que misturar assim para não subir o pó, né? E aí eu fui mexer aí novamente. Mas tá aí para vocês verem. E quando chegar ao ponto normal que eu utilizo em todos os bolos, eu vou mostrar para vocês. Gente, então eu dei uma paradinha aí para poder misturar, porque às vezes a batedeira não pega, né, o bol inteiro assim, a parte do fundo. Então eu dou uma parada para misturar, para pegar aquele que ficou lá no fundo e aí continuamos a bater de novo. Gente, então, eu parei aí para ver se tá no ponto bom. Então, esse ponto é o ponto que eu uso nos bolos que eu faço, tá bom? Eu pego e aliso assim, vejo se ele tá lisinho, ó. Quando você passa, ele fica lisinho. E ele fica molinho, ó. Ele fica molinho, tá vendo? Ele não cai da espátula assim rápido. E esse é o ponto que eu uso. Aí, quando eu vou tingir ele, aí que eu fico batendo mais um pouquinho, ele fica um pouquinho mais durinho. Mas esse é o ponto que eu utilizo. Mas como dessa vez esse vídeo não vai ser o caso, que eu vou usar esse chantilly assim, e eu uso mais esse chantilly assim para fazer com a espátula. Quando é para fazer com bico, eu dou mais uma batidinha nele. Então, cada coisa que você vai fazer, eu uso uma textura diferente. Mas é isso, então eu não hidrato ele, eu só não bato ao ponto dele ficar bem poroso. Então eu vou aí bater mais um pouco, porque como esse bolo vai para longe, eu quero que esse chantilly fique bem poroso, bem resistente, porque o ideal seria usar uma ganache, né? Eu falei para cliente, né, que o ideal seria isso, como o bolo vai para longe.
mas pelo valor adicional que seria cobrado no bolo, ela achou melhor ser chantilly mesmo. Então eu falei para ela os riscos que corria, né, que até lá poderia derreter o chantilly e tudo mais, ainda mais que agora tá calor aqui nessa época, né? Então vai daqui de São Paulo para Praia Grande. Então vai ser mais ou menos umas 2 horas de viagem. Então eu vou fazer chantilly bem assim poroso, bem consistente, para pelo menos poder segurar o máximo possível no bolo. E aí eu vou mostrar para vocês quando chegar lá se esse bolo chegou inteiro ou não, tá bom? Vai ser a primeira vez, então vou mostrar para vocês. Pedi para ela fazer um vídeo quando chegar lá para me adicionar no final aqui do vídeo, para vocês verem direitinho. O bolo ainda não foi, gente, então eu também ainda não sei se deu certo ou não, mas a gente vai ver. Então aí, olha, eu deixei com buraco no meio, o chantilly, do jeitinho que fica para hidratar, né? Que muitas pessoas usam assim, faz assim e depois hidrata. Então eu vou usar assim do jeito que tá, não vou nem hidratar, vou só usar ele assim mesmo. Então aí, ó, como ele tá bem poroso, tá vendo? Olha como que ele tá. É porque no vídeo não dá pra ver muito bem, mas ele tá cheio de buraquinhos. E aí ele ficou assim. Então vamos utilizar ele assim mesmo, pra vocês verem como que vai ficar esse bolo. Então vamos agora para a parte da decoração, né, do bolo. O tema é do Stitch, da Lilo Stitch, né, da Stitch. Então eu passo só um pouquinho de chantilly aí, ó, ele tá bem poroso, bem consistente. Eu passo aí para conter um pouco das migalhas, como sempre. E aí eu já tingi ali o chantilly de azul e rosa, de acordo com o tema, né? Esse azul aí, como é pra menina, eu usei o azul Tiffany. Nossa, eu amo o azul Tiffany. Então eu usei aí o azul Tiffany e o rosa normal. Fui passando aí, colocando a parte de cima. Tomei o maior cuidado a parte de cima, porque eu comprei uma caixa para colocar o bolo, só que ela é a medida certinha. Se passar 1 grão, já não vai fechar a caixa. Então, tive todo o cuidado do mundo para colocar só um pouquinho de chantilly em cima. Então, a minha dica de usar o chantilly poroso, ele bem consistente, é molhar a espátula, né? Você vê aí que tá molhada a espátula, então toda hora eu tava indo lá na torneira molhando e voltando para alisar o bolo. E aí fui limpando as laterais. Pode observar que por causa da água, ela misturou um pouco a tinta, né, aí no meio. Ficou um roxinho, um lilás, mas nada que vai interferir na decoração, né? Porque a gente colocando água tem esse risco de juntar um pouco as cores, porque a parte de fora fica mais líquida. Então, a parte de dentro vai estar bem inconsistente. É mais para poder espatular mesmo e ficar lisinho. Aí eu fui ajeitando a parte de cima, mas olha, toda hora eu tava molhando a espátula para poder alisar. E aí eu fui arrumando as quinas e o bolo eu ia deixar só assim mesmo, só na espátula mesmo. Fiz um detalhe ali no pincel para fazer a parte de cima. E aí fui limpando e aí pra mim já estava ótimo, assim do jeito que ficou, entendeu? Se eu tivesse hidratado o chantilly, hidratado não, feito da forma que eu faço normal, eu talvez não juntaria assim as cores, que estaria mais consistente, né? E não precisaria usar da água. Mas aí está, fui colocando os topos aí direitinho para poder tirar a foto, né? Que eu sempre tiro fotos antes de dar pro cliente. E aí ficou assim desse jeito, gente, o bolo. Achei muito lindo. Olha, para vocês verem bem de perto como ficou. Mesmo ele com chantilly poroso, dá para fazer um trabalho bom, né? Olha aí como que ficou. E aí agora eu vou colocar na caixa e vou dar as instruções direitinho para ela, né? Falar para ela colocar no chão do carro. Ela falou que ia levar no colo, mas eu falei que era melhor no chão do carro. E aí, ir com cuidado, né? E eu pedi para ela, quando chegasse lá,
tirar o bolo da caixa e ver se chegou lá inteiro, certinho. Pedi para ela fazer a filmagem para mim e me mandar para me colocar no final desse vídeo para vocês verem se chegou lá intacto ou não. Vamos ver, né? Fui tirando aí os topos. O topo eu vou colocar de volta no saquinho, vou limpar, né? Que fica sujo de chantilly os pauzinhos. Aí eu vou limpar, vou colocar de volta no pauzinho e só fica esses que já tá grudado aí no chantilly mesmo, que não interfere em nada. Então, e aí eu vou colocar no saquinho o topo e mandar junto com ela na caixa. Então, para estruturar mais o bolo, para não correr os discos, eu resolvi colocar esse palito no meio, para dar uma sustentação, né? Porque se por acaso o recheio, alguma coisa assim, ir pro lado, não ir, né? Não sei se vai ajudar muita coisa. Mas eu coloquei isso daí para ver se dá certo também, né? Porque aqui a gente vai na prática. Mas lembrando, né, que eu falei com a cliente, tudo, ela sabe de tudo isso que eu tô fazendo. Que o certo era ter mais uma segurança, que era o ganache, mas devido às condições, né, eu não julgo, gente, mas aí eu deixo bem explicado, né, que pode ocorrer de não chegar lá inteiro, então eu falo tudo isso. Então a pessoa quer correr o risco, aí a pessoa já vai sabendo, né, mas tomara a Deus que chega lá inteiro, intacto, né? Vamos ver. Então aí eu ia colocar um papel no fundo para poder não correr, porque o cake board é um pouco liso, né? Mas aí eu mudei de ideia, decidi colocar aqueles paninhos de rolo que eu uso para limpar, os paninhos de rolo. E aí eu acho que ele é mais antiaderente. Aí eu coloquei um paninho desse no fundo, aí para vocês verem, ó, para colocar o bolo. Gente, aí essa pessoa, ela mora lá na Praia Grande, né? Só que ela trabalha aqui de sexta e aí hoje é sábado. Aí ela veio ontem, vai embora hoje e aí quando ela for embora, ela vai passar aqui, pegar o bolo e ir para casa dela, entendeu? Mas se ela não viesse para cá, com certeza ela iria comprar bolo lá, né? Porque não compensaria você vir da praia para cá só para levar um bolo de 1 quilo, né? Mas já aproveitando que ela veio para cá, ela vai levar o bolo, né? E aí nós vamos ver aí como é que vai funcionar. Então aí eu coloquei o bolo dentro da caixa, ó, a caixa, para vocês verem. Fechei direitinho, o topo eu coloco no saquinho e aí ela vai levar o bolo assim. Tá bom, gente? Então, eu vou já postar o resultado desse bolo, se chegou inteiro lá. Então, pessoal, esse foi o vídeo que a cliente me mandou, ela abrindo a caixa, né? Aí o bolo está intacto, graças a Deus chegou bem, né? Foi quase 2 horas de viagem de São Paulo até Praia Grande. E fora o calor, né? Que estava bastante calor, aqui 31 graus parece que fez hoje. Então, graças a Deus chegou aí tudo bem. E eu pedi para ela fazer o vídeo para me mandar para me finalizar aqui para vocês, para ver o resultado final. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou dessas dicas. E se inscreve no meu canal, curte aí, tá bom? Para me dar uma força. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Até mais!